Quinto capítulo. Sobre a segunda classe de objetos para o sujeito e a configuração nela dominante do princípio de razão suficiente. 26. Explicação desta classe de objetos. A única diferença essencial entre o homem e o animal, que foi desde sempre atribuída a uma faculdade de conhecimento toda especial e exclusiva ao primeiro, a razão, reside no fato de que o homem tem uma classe de representações da qual nenhum outro animal compartilha. São os conceitos, isto é, as representações abstratas, em oposição às representações intuitivas, das quais, no entanto, são extraídas. A consequência imediata disso é que o animal não fale nem ria. As consequências imediatas são, porém, todas as numerosas e grandes diferenças que distinguem a vida humana da animal. Pois graças ao aporte da representação abstrata, também a motivação se tornou outra. Ainda que as ações do homem ocorram com uma necessidade em nada menos rigorosa que a dos animais. O tipo da motivação, todavia, na medida em que ela consiste aqui em pensamentos, que tornam possível a escolha, isto é, o conflito consciente dos motivos, levou a agir com propósito, com reflexão, segundo planos máximos, em concordância com outros, etc., a tomar o lugar do mero impulso, por meio de objetos intuitivos presentes. Por seu intermédio, porém, produziu-se tudo aquilo que torna a vida do homem tão rica, tão artificial e terrível, que ele, neste ocidente que o empalideceu, e onde não puderam acompanhá-lo as profundas, antigas e verdadeiras religiões originárias, não conhece mais seus irmãos, mas imagina que os animais sejam algo de radicalmente diferente dele. E para fixar-se nessa ilusão, denomina-os bestas e dá um nome injurioso a todas as funções vitais que os mesmos compartilham com ele. Declara-os privados de direitos, recusando-se obstinadamente a ver a evidente identidade essencial entre ambos. Contudo, como já dito, toda a diferença consiste em que, além das representações intuitivas de que tratamos no capítulo anterior, as quais também os animais partilham conosco, o homem abrigue ainda em seu cérebro, tão mais volumoso, especialmente para tanto, representações abstratas, isto é, extraída daquelas representações intuitivas. Tais representações foram chamadas de conceitos, porque cada uma delas compreende em si, ou melhor, sob si, inumeráveis coisas singulares, sendo, portanto, um compêndio delas. Pode-se também defini-las como representações de representações, pois, na sua formação, a faculdade de abstração desmembra em suas partes constitutivas as representações completas, intuitivas, travadas no capítulo anterior, para poder pensá-las separadamente, cada uma delas por si, como as diferentes propriedades ou relações das coisas. Nesse processo, porém, as representações perdem necessariamente seu caráter intuitivo, assim como a água perde fluidez e visibilidade quando é decomposta em seus elementos. Pois cada propriedade, assim isolada, abstraída, pode muito bem ser pensada, mas não intuída por si só. A formação de um conceito acontece, em geral, por meio da desconsideração de muita coisa daquilo que é dado intuitivamente, para que então se possa pensar o remanescente por si mesmo.
O conceito é, portanto, um pensar menos do que é intuído. Se observando diversos objetos intuitivos, se desconsidera de cada um alguma coisa de diferente, mantendo, porém, o que é comum a todos. Este é o genus, o gênero, daquela espécie. De acordo com isso, o conceito de todo e qualquer genus é o conceito de cada uma das espécies nele compreendidas. Depois de deduzido tudo o que não pertence a todas as espécies, acontece, porém, que todo conceito possível pode ser pensado como um genus, razão pela qual ele é sempre universal e, enquanto tal, não intuitivo. Por isso também ele tem uma esfera, que é um compêndio de tudo quanto é pensável por meio dele. Quanto mais alto nos elevarmos na abstração, tanto mais será desconsiderado, isto é, tanto menos ainda será pensado. Os conceitos mais elevados, isto é, os mais gerais, são também os mais esvaziados e pobres. Por fim, apenas leves invólucros, como por exemplo os conceitos de ser, essência, coisa, devir, etc. E diga-se de passagem, o que podem realizar sistemas filosóficos tecidos apenas a partir de conceitos como esses, que têm como conteúdo somente esses leves invólucros de pensamentos? Eles têm de resultar infinitamente vazios, pobres, e justamente por isso sufocantes e tão tediosos. Uma vez que, conforme foi dito, as representações decompostas nesse processo e sublimadas para formar conceitos abstratos perderam todo o seu caráter intuitivo. Elas escapariam inteiramente à consciência e não dariam conta das operações de pensamento, que são seu propósito, se não fossem sensivelmente fixadas e retidas por meio de signos arbitrários. Estes são as palavras. Por causa disso, elas designam sempre, na medida em que constituem o conteúdo do léxico, portanto, a linguagem, representações gerais. Conceitos, nunca coisas intuitivas. Inversamente, um léxico que compreende coisas singulares não contém palavras, mas apenas nomes próprios, e é ou geográfico ou histórico, ou seja, abrange coisas isoladas no espaço ou no tempo, sendo tempo e espaço, como os meus leitores sabem, o principio individuationis. Mesmo quando são capazes de proferir palavras, os animais não têm linguagem, simplesmente porque são limitados às representações intuitivas, incapazes de abstração, portanto, de formar conceitos. Em contrapartida, eles compreendem nomes próprios, que a mesma deficiência os exclui do riso. Fica claro a partir de minha teoria do ridículo, contida no primeiro livro de O Mundo como Vontade e Representação, 13, volume 2. Se analisarmos um discurso mais longo e coerente de um homem totalmente rude, encontraremos nele uma riqueza admirável de formas lógicas, articulações, expressões, distinções e sutilezas de toda a espécie, corretamente expressas por meio de formas gramaticais, suas flexões e construções, também com emprego frequente do discurso indireto, dos diferentes modos verbais, etc. Tudo de acordo com as regras, e teremos de reconhecer aí uma ciência muito extensa e bem concatenada. A aquisição desta, porém, ocorreu com base na apreensão do mundo intuitivo, visto que a atividade fundamental da razão consiste em depositar toda a essência desse mundo em conceitos, o qual ela só pode levar a efeito por meio da linguagem, de modo que, com o aprendizado desta, o mecanismo inteiro da razão, isto é,
o essencial da lógica é trazido à consciência. Evidentemente, isso não pode ocorrer sem grande trabalho do espírito e concentrada a atenção. A força para tanto, porém, é dada às crianças pelo seu desejo de aprender, que é forte quando elas veem diante de si aquilo que é verdadeiramente útil e necessário, e só enfraquece quando se pretende impor à criança coisas que lhe são inadequadas. Portanto, ao aprender a língua, juntamente com todas as suas formas de expressão e sutilezas, seja ouvindo os discursos dos adultos, seja falando ela mesma, a criança, ainda que educada de maneira rude, realiza aquele desenvolvimento de sua razão e conquista aquela lógica verdadeiramente concreta, que não consiste nas regras lógicas, mas imediatamente em sua justa aplicação, assim como uma pessoa dotada de disposições musicais aprende as regras da harmonia, sem saber ler as notas, nem conhecer o baixo contínuo, simplesmente tocando de ouvido ao piano. Apenas o surdo-mudo não cursa a mencionada escola lógica, por meio do aprendizado da língua, razão pela qual ele será quase tão irracional quanto o animal, caso não receba, por meio do aprendizado da leitura, a educação muito artificial que lhe é adequada, a qual se torne para ele um substituto daquela escola natural da razão. 27. Utilidade dos conceitos. Conforme demonstrado acima, nossa razão ou faculdade de pensar tem como essência fundamental a faculdade de abstração ou a capacidade de formar conceitos. Portanto, é a presença destes na consciência que produz resultados tão admiráveis. Que ela possa realizar isso repousa essencialmente sobre o seguinte: justo porque os conceitos contêm menos em si do que as representações das quais foram abstraídos, eles são mais fáceis de manusear do que elas, e estão para elas mais ou menos como as fórmulas na aritmética superior estão para as operações mentais, das quais elas são provenientes e que representam, ou como o logaritmo está para o seu número, das muitas representações de que são extraídos. Eles contêm justamente apenas a parte da qual temos necessidade. Se quiséssemos tornar presentes aquelas representações por meio da fantasia, teríamos que arrastar com elas como que uma carga de elementos supérfluos, o que causaria confusão. Porém agora, por meio do emprego de conceitos, pensamos apenas as partes e relações de todas essas representações que, a cada vez, favorecem a respectiva finalidade. Portanto, se uso pode ser comparado à eliminação de uma bagagem inútil, ou também à operação com quintessências, em vez de fazê-lo com as próprias espécies vegetais, como na utilização do quinino no lugar da quina. Em geral, é a ocupação do intelecto com conceitos. Portanto, a presença na consciência da classe de representações, ora considerada por nós, que propriamente e em sentido estrito se chama pensar. Ela é também designada pela palavra reflexão, que enquanto tropos óptico expressa ao mesmo tempo o caráter derivado e secundário dessa espécie de conhecimento. Agora, esse pensamento, essa reflexão, confere ao homem o discernimento que falta ao animal, pois ao capacitá-lo a pensar mil coisas por meio de um único conceito, e em cada um deles sempre apenas o essencial, ele pode considerar a bel prazer toda espécie de diferença. Portanto, também aquelas de espaço e tempo, por meio do que adquire em seus pensamentos a visão abrangente do passado e do futuro, assim como aquilo que está ausente, enquanto o animal
de todos os pontos de vista, está atado ao presente. Ora, esse discernimento, por seu turno, portanto, a capacidade de discernir, de vir a si, é propriamente a raiz de todas as suas realizações teóricas práticas, pelas quais o homem, em tanto, excede os animais, a saber, primeiramente, a preocupação com o futuro, mediante consideração do passado, em seguida, o procedimento intencional, planejado, metódico, em todo o propósito. Em razão disso, a atuação conjunta de muitos com vistas a uma finalidade, e com isso a ordem, a lei, o Estado, etc. Em especial, porém, os conceitos são o genuíno material das ciências, cujas finalidades podem ser reportadas, em última instância, ao conhecimento do particular por meio do universal, que só é possível mediante o princípio de todos e nenhum, e este, por sua vez, só é possível graças à presença de conceitos. Por isso diz Aristóteles: pois sem o universal é impossível um saber. Metafísica 12. Os conceitos são justamente esses universalia, em torno de cuja espécie de existência girava na Idade Média a longa disputa entre realistas e nominalistas. 28. Representantes dos conceitos. A força judicativa. Como já foi dito, não há que se confundir, de modo algum, o conceito com o fantasma, que é uma representação intuitiva incompleta e, portanto, singular, mas não dada imediatamente por intermédio de uma impressão dos sentidos, razão pela qual também não é pertencente ao complexo da experiência. Igualmente, há que se diferenciar o fantasma do conceito, também quando aquele é empregado como representante de um conceito. Isso acontece quando queremos ter a própria representação intuitiva, da qual o conceito é proveniente e de maneira correspondente ao conceito, o que é sempre impossível, pois do cão em geral, da cor em geral, do triângulo em geral, do número em geral, por exemplo, não há nenhuma representação, nenhum fantasma correspondente a esses conceitos. Nesses casos, suscitamos o fantasma, por exemplo, de um cão qualquer, que como representação tem de ser inteiramente determinada, isto é, dotada de alguma grandeza, de determinada forma, cor, etc. E, no entanto, o conceito do qual ela é a representante não tem nenhuma dessas determinações. Porém, no emprego de tal representante de um conceito, estamos sempre conscientes de que ele não é adequado ao conceito que representa, senão que é cheio de determinações arbitrárias. Em concordância com o que aqui é dito, se expressa Hume em seus ensaios sobre o entendimento humano, ensaio 12, parte 1, por volta do final, e de igual modo Rousseau, ensaio sobre a origem da desigualdade, no meio da parte 1. Em contrapartida, Kant ensina algo totalmente distinto acerca disso no capítulo do esquematismo dos conceitos puros do entendimento. Somente a introspecção e a distinta ponderação podem decidir a questão. Por conseguinte, que cada um examine se, em seus conceitos, está consciente de um monograma da pura imaginação a priori. Por exemplo, se, quando pensa cão, tem consciência de alguma coisa entre cão e lobo, ou se, em conformidade com as explicações aqui expostas, pensa um conceito por meio da razão, ou então representa pela fantasia algum representante do conceito como uma imagem completa dele. Todo pensar, no sentido mais amplo do termo, portanto,
toda atividade intelectual interna em geral carece ou de palavras ou de figuras da fantasia. Sem uma das duas, o pensar não tem qualquer ponto de apoio. Porém, as duas não são exigidas ao mesmo tempo, embora possam imbricar-se para mútua sustentação. O pensamento em sentido estrito, logo o pensamento abstrato, levado a efeito por meio de palavras, ou é uma elucubração puramente lógica, em que ele permanece inteiramente em seu próprio domínio, ou toca a fronteira das representações intuitivas para confrontar-se com elas, com a intenção de vincular o empiricamente dado e intuitivamente apreendido com os conceitos abstratos nitidamente pensados, para então possuí-los inteiramente. Procura, portanto, para o caso intuitivamente dado, o conceito ou a regra a qual ele pertence, ou procura para o conceito ou a regra dados o caso que o atesta. Nessa sua propriedade, o pensamento é a atividade da força judicativa, a saber, segundo a divisão de Kant, no primeiro caso, da força judicativa reflexionante, no outro, da força judicativa de subsunção. A força judicativa é, assim, a mediadora entre as espécies intuitiva e abstrata de conhecimento, ou entre o entendimento e a razão. Na maioria das pessoas, ela se apresenta apenas de modo rudimentar, com frequência até mesmo apenas nominalmente. Elas são destinadas a ser conduzidas por outrem. Com elas, não se deve falar mais do que o necessário. O pensamento, que opera com a ajuda de representações intuitivas, é o autêntico núcleo de todo o conhecimento, uma vez que retorna à fonte originária, ao fundamento de todo e qualquer conceito. Por causa disso, ele é o gerador de todo o pensamento verdadeiramente original, de toda a compreensão fundamental originária e de todas as invenções, na medida em que, para tanto, não tiver sido o acaso o agente principal. Nesse tipo de pensamento, prevalece a atuação do entendimento, assim como, naquele outro, puramente abstrato, a da razão. A ele pertencem certos pensamentos, que durante longo tempo perambulam pela cabeça, vão e vêm. Revestem-se ora com esta, ora com aquela intuição, até que, por fim, conseguindo chegar à clara distinção, fixam-se em conceitos e encontram palavras. Sim, há alguns deles que jamais as encontram. Infelizmente, são estes os melhores. Que são bons demais para as palavras. Como diz Apuleio, Metamorfoses 11. Mas Aristóteles foi longe demais ao considerar que nenhum pensamento pode ocorrer sem figuras da fantasia. Suas afirmações a esse respeito, nos livros De Anima 3. A alma nunca pensa sem figuras da fantasia. Ao pensar alguma coisa, é preciso pensar conjuntamente, ao mesmo tempo, uma figura da fantasia. Também em De Memória, capítulo 1. Não há um pensamento sem figura da fantasia. Exerceram, no entanto, forte impressão sobre os pensadores dos séculos XV e XVI, pelos quais elas foram, em virtude disso, repetidas com frequência e ênfase. Assim, por exemplo, diz Pico de la Mirandola, em De Imagination, capítulo 5. Quem raciocina e pensa necessita olhar figuras da fantasia. Melanchthon, em De Anima. Quem pensa ao fazê-lo tem de contemplar figuras da fantasia. E Giordano Bruno,
em Decompositione Imaginum, diz: Aristóteles afirma: aquele que quer saber alguma coisa tem de contemplar figuras da fantasia. Também Pomponazzi manifesta-se nesse sentido em De Immortalitate. Tudo o que se pode afirmar é que todo conhecimento verdadeiro e originário, assim como todo autêntico filosofema, tem de ter alguma apreensão intuitiva, como cerne íntimo ou raiz. Esta, ainda que seja algo momentâneo e unitário, termina, no entanto, por comunicar espírito e vida à discussão inteira, mesmo que seja das mais minuciosas, assim como uma gota do correto reagente dá a solução toda, acordo precipitado produzido. Se a discussão tem um tal cerne, então ela é semelhante à cédula de um banco que tem lastro em caixa. Em contrapartida, qualquer outra, surgida a partir de meras combinações entre conceitos, é como a nota de um banco que, para sua garantia, tem depositadas apenas outras notas promissórias. Assim, todo palavrório pura e meramente racional é uma elucidação daquilo que decorre de conceitos dados, e por isso não traz à luz nada de verdadeiramente novo. Portanto, poderia ser deixado para ser feito por cada um, em vez de encher-se com eles livros inteiros todos os dias. 29. Princípio de razão suficiente do conhecer. Também o pensar em sentido estrito não consiste na mera presença de conceitos abstratos na consciência, mas numa ligação ou preparação de dois ou mais conceitos sob algumas restrições e modificações indicadas pela lógica na doutrina dos juízos. Uma tal relação entre conceitos, claramente pensada e expressa, chama-se, pois, um juízo. Em relação a esses juízos, então, faz-se valer novamente aqui o princípio de razão, porém, numa figura muito diferente daquela exposta no capítulo anterior, a saber, como princípio de razão do conhecer. Como tal, afirma que se um juízo deve expressar um conhecimento, ele tem de ter uma razão suficiente. Por causa dessa propriedade, recebe então o predicado verdadeiro. A verdade é, portanto, a relação de um juízo com algo diferente dele, que é chamado sua razão, e como veremos logo a seguir, comporta uma significativa variedade de espécies. Sendo, no entanto, sempre algo sobre o que o juízo se apoia ou repousa. O nome alemão Grund é adequadamente escolhido. Em latim e em todas as línguas dele derivadas, o nome razão de conhecimento coincide com a própria razão. Portanto, ambas são chamadas ratio, la raison, la raison, de raison. Isso atesta que, no conhecer dos fundamentos dos juízos, é conhecida a mais nobre função da razão, sua atividade por excelência. Então, esses fundamentos sobre os quais um juízo pode basear-se, deixa-se dividir em 4 espécies, de acordo com cada uma das quais também a verdade neles contida é diferente. Estas encontram-se estabelecidas nos próximos 4 parágrafos. 30. Verdade lógica. Um juízo pode ter outro juízo por fundamento. Sua verdade, então, é lógica ou formal. Se ele tem também verdade material, isso permanece incerto e depende de que o juízo sobre o qual ele se apoia tenha verdade material ou também a cadeia de juízos sobre o qual aquele primeiro se fundamenta reconduza a um juízo dotado de verdade material. Semelhante fundamentação de um juízo por meio de outro surge sempre por comparação entre eles. Esta ocorre, então, ou de maneira imediata, na mera conversão
ou contraposição, ou também mediante recurso a um terceiro juízo, com o que a verdade do juízo, a ser fundamentado, é tornada evidente a partir da relação dos dois últimos juízos. Essa operação é o silogismo perfeito. Ele é realizado tanto por oposição quanto por subsunção entre os conceitos. Uma vez que o silogismo, enquanto fundamentação de um juízo por outro, pela mediação de um terceiro, tem a ver sempre com juízos, e sendo estes apenas ligações entre conceitos, os quais são o objeto exclusivo da razão, segue que a inferência silogística é considerada com direito à atividade própria da razão. A silogística inteira nada mais é que o compêndio das regras para o emprego do princípio de razão às relações recíprocas entre juízos, isto é, o cânone da verdade lógica. Também devem ser considerados como fundamentados por intermédio de outro juízo, aqueles cuja verdade se evidencia a partir das 4 regras do pensamento conhecidas, pois estas são justamente juízos dos quais decorre a verdade daqueles. Por exemplo, o juízo: um triângulo é um espaço delimitado por 3 linhas. Tem por fundamento último o princípio da identidade, isto é, o pensamento expresso por meio dele. O juízo: nenhum corpo é sem extensão. Tem por seu último fundamento o princípio de contradição. Este outro: todo juízo é verdadeiro ou não verdadeiro. Tem por último fundamento o princípio do terceiro excluído. Finalmente este: ninguém pode admitir algo como verdadeiro sem também saber por quê. Tem por último fundamento o princípio de razão suficiente do conhecer, que no uso habitual da razão consideremos como verdadeiros tais juízos, que seguem das 4 leis do pensar, sem antes reconduzi-los a estas como suas premissas, dado que a maior parte dos homens nunca nem mesmo ouviu falar dessas leis abstratas. Esse fato não torna aqueles juízos menos dependentes destas, enquanto suas premissas, assim como quando alguém diz: se retirarmos daquele corpo seu apoio, ele cairá. Esse juízo não se torna independente de sua premissa. Todos os corpos tendem em direção ao centro da Terra. Pelo fato daquele primeiro juízo ser possível, sem que o primeiro princípio jamais tenha estado presente à consciência. Por essa razão, não posso provar que, na lógica, até agora, tenha sido atribuída uma verdade interna a todos os juízos fundados em nada além das leis do pensamento. Isto é, que eles tenham sido considerados como imediatamente verdadeiros, e que se tenha diferenciado essa verdade lógica interna da verdade lógica externa, que seria o basear-se sobre outro juízo como fundamento. Toda verdade é a relação de um juízo com alguma coisa fora dele, e verdade interna é uma contradição. Verdade empírica. Uma representação da primeira classe, isto é, uma intuição medida pelos sentidos, e, portanto, experiência, pode ser fundamento de um juízo. Então, o juízo tem verdade material, e esta, por sua vez, é uma verdade empírica quando o juízo se fundamenta imediatamente sobre a experiência. De modo geral, que um juízo tenha verdade material quer dizer, seus conceitos estão de tal modo ligados, separados, limitados entre si, como o comportam e exigem as intuições empíricas, por meio das quais ele é fundamentado. Conhecer isso é assunto imediato da força judicativa, uma vez que esta é, como já dito, o mediador entre a faculdade intuitiva de conhecimento e aquela abstrata ou discursiva, isto é, entre entendimento e razão. 32.
verdade transcendental. As formas do conhecimento intuitivo empírico que são íncitas ao entendimento e à sensibilidade pura, sendo condições de possibilidade de toda a experiência, podem ser fundamentado de um juízo, que então é um juízo sintético a priori. Portanto, embora tais juízos tenham verdade material, esta é uma verdade transcendental, pois o juízo não se baseia meramente na experiência, mas nas condições de sua inteira possibilidade, que nos são inerentes, pois ele é determinado justamente por aquilo que determina a própria experiência, ou pelas formas do espaço e do tempo intuídas por nós a priori, ou pela lei da causalidade, de que somos a priori conscientes. Exemplos de tais juízos são proposições como: duas linhas retas não circunscrevem qualquer espaço. Nada ocorre sem uma causa. -3 vezes 7 igual a 21. A matéria não pode surgir nem perecer. Com efeito, podem ser mencionados como comprovação dessa espécie de verdade a matemática pura em sua totalidade, assim como o meu quadro dos Praedicabilia a priori, no segundo volume de O Mundo como Vontade e Representação, como também a maior parte das proposições dos fundamentos metafísicos da ciência da natureza de Kant. 33. Verdade metalógica. Por fim, as condições formais de todo pensamento íncitas à razão podem também ser fundamento de um juízo, cuja verdade, então, creio designar da melhor maneira, denominando-a verdade metalógica. De resto, tal expressão nada tem em comum com o Metalógicos, escrito no século XII por João de Salisbury, uma vez que este, em seu Prólogos, declara: posto que tomo a lógica sob meu patrocínio, chama-se meu livro Metalógicos. E não faz mais nenhum uso posterior da palavra. Porém, tais juízos de verdade metalógica são apenas 4, e já há tempos foram encontrados por indução, tendo sido denominados leis de todo pensamento, embora ainda não haja pleno consenso sobre a expressão e o número deles. Todo mundo está inteiramente de acordo sobre aquilo que, em geral, eles devem designar. São eles os seguintes: 1. Um sujeito é igual à soma de seus predicados, ou A igual a. 2. Ao mesmo sujeito não pode um predicado ser ao mesmo tempo atribuído e recusado, ou A igual menos A igual 0. 3. De dois predicados opostos por contradição, um tem de ser atribuído a todo sujeito. 4. A verdade é a relação de um juízo com alguma coisa fora dele, enquanto sua razão suficiente. Que tais juízos sejam a expressão das condições de todo o pensar, e por isso tenham-nas por fundamento, nós o reconhecemos por meio de uma reflexão que gostaria de denominar autoexame da razão, pois, ao fazer frustradas tentativas de pensar, contrariando essas regras, a razão as reconhece como condições de possibilidade de todo o pensar. Descobrimos, então, que pensar contrariando-as é tão impossível quanto movimentar nossos membros na direção oposta à das articulações. Se o sujeito pudesse conhecer a si mesmo, então conheceríamos também imediatamente essas leis, e não só por meio de tentativas realizadas nos objetos, isto é, nas representações. Relativamente a isso, o mesmo se passa com os fundamentos dos juízos de verdade transcendental. Também eles não ocorrem imediatamente à consciência, mas primeiramente incorreto, por meio de objetos, isto é, de representações.
Se tentarmos, por exemplo, pensar uma alteração sem uma causa precedente, ou também um surgir ou desaparecer da matéria, então tomaremos consciência da impossibilidade da coisa. E é verdade como uma impossibilidade objetiva, embora ela tenha suas raízes em nosso intelecto, posto que, se fosse de outro modo, nós não poderíamos, por via subjetiva, trazê-la à consciência. Em geral, são perceptíveis uma grande semelhança e uma relação entre as verdades transcendentais e as metalógicas, o que aponta para uma raiz comum de ambas. Vemos aqui especialmente o princípio de razão suficiente como verdade metalógica, depois que ele, no capítulo anterior, figurou como verdade transcendental, e no capítulo seguinte ainda aparecerá numa outra figura, como verdade transcendental. Em razão disso, justamente apanhei-me, nesta dissertação, em estabelecer o princípio de razão suficiente como um juízo que tem um quádruplice fundamento, e não 4 diferentes fundamentos, que conduziriam casualmente ao mesmo juízo, mas um único fundamento, que se apresenta de modo quadrúplice, que denomino figurativamente quadrúplice raiz. As 3 outras verdades metalógicas têm tão grande semelhança entre si, que quando as consideramos, quase necessariamente entregamos-nos ao esforço de buscar para elas uma expressão comum, como eu também o fiz no capítulo 9 do 2º volume de minha obra magna. Por outro lado, elas são muito diferentes do princípio de razão. Se quiséssemos encontrar para aquelas outras verdades metalógicas um análogo entre as verdades transcendentais, então seria apropriado escolher a seguinte, que a substância, quer dizer, a matéria, perdura. 34. A razão. Uma vez que somente ao ser humano compete a classe de representações considerada neste capítulo, e dado que repousa comprovadamente sobre a capacidade de formar tais representações, tudo aquilo que tão poderosamente diferencia sua vida dos animais e o coloca em tão grande vantagem relativamente a eles, então essa classe constitui, manifesta e inequivocadamente aquela razão que desde sempre foi celebrada como privilégio do homem, como também tudo o que foi expressamente considerado em todos os tempos e por todos os povos como expressão ou realização da razão. Evidentemente, remonta ao que é possível apenas para o conhecimento abstrato, discursivo, reflexivo, ligado às palavras e mediato, e não para o conhecimento meramente intuitivo, imediato e sensível, do qual participam também os animais. Razão e Fala reúne Cícero com total correção em De Officiis 1. O que por meio do ensinar, aprender, comunicar, discutir e julgar concilia os homens entre si, etc. Assim também em De Natura Deorum 2. Chamo isso de razão, ou se preferirdes, com mais palavras, de espírito, conselho, cogitação, prudência. Também De Legibus 1. A razão que sozinha constitui nosso privilégio sobre os animais, e pela qual temos o poder de fazer conjecturas, aumentar, refutar, dissertar, confessar algo, concluir. Nesse sentido, porém, todos os filósofos em geral e em todo o tempo falaram da razão, até Kant, que, aliás, a determina também ele, como a faculdade dos princípios e do raciocínio, embora não há que se negar que ele tenha dado ocasião para as deturpações posteriores. Sobre essa concordância de todos os filósofos, neste ponto,
e sobre a verdadeira natureza da razão, em oposição à falsificação de seu conceito pelos professores de filosofia neste século. Já falei exaustivamente em O Mundo como Vontade e Representação, volume 1, 8, bem como no apêndice, e ainda no volume 2, capítulo 6. Por fim, também nos problemas fundamentais da ética. Não tenho necessidade, portanto, de repetir aqui tudo o que foi dito lá, mas vinculo a isso as considerações a seguir. Os professores de filosofia houveram por bem privar do nome que até então lhe fora atribuído aquela faculdade de pensar e meditar por meio da reflexão e dos conceitos, que distinguem o homem do animal, que tem necessidade da linguagem e para ela capacita, da qual depende o discernimento e, com ele, todas as realizações humanas, que, em virtude disso, sempre foi concebida de tal modo e em tal sentido por todos os povos e também por todos os filósofos, de maneira a não mais denominá-la razão, mas sim contra todo uso linguístico e toda sadia compreensão, entendimento, e do mesmo modo chamar de intelectual em vez de racional tudo o que dela decorre, o que, entretanto, não poderia deixar de soar atravessado e canhestro, sim, como uma dissonância. Pois em todo o tempo e por toda a parte designou-se por entendimento, intelectus, acumen, perspicácia, sagacitas, etc., a faculdade imediata e mais intuitiva, apresentada no capítulo precedente, e foram denominadas inteligentes, espertas, sutis, etc. As realizações dela originadas, que são especificamente diferentes daquelas que aqui estão em questão, isto é, as racionais. Por conseguinte, os termos intelectual e racional sempre foram perfeitamente distinguidos como manifestações de duas aptidões espirituais inteiramente distintas e distantes uma da outra. Mas acontece que os professores de filosofia não podiam levar isso em conta, pois sua política exigia esse sacrifício, e em tais casos se diz: sai da frente, verdade. Nós temos propósitos mais elevados, mais evidentes. Sai da frente, verdade, para a maior glória de Deus. Como desde há muito já te habituaste a fazer. Por acaso pagas honorário e salário? Fora daqui, verdade, fora. Vai ganhar teu pão e fica quieta em teu canto. Com efeito, eles tinham necessidade do posto e do nome, da razão, para uma faculdade inventada, fictícia, ou formulado de maneira mais correta e honesta, de uma faculdade completamente mentirosa, que deveria ajudá-los a sair das dificuldades das quais Kant os colocara, uma faculdade de conhecimentos imediatos, metafísicos, isto é, capazes de ultrapassar toda a possibilidade da experiência, abrangendo o mundo das coisas em si e suas relações. Faculdade que, portanto, seria, acima de tudo, uma consciência de Deus, isto é, que conhece imediatamente Deus, o Senhor, e também constrói a priori o modo como Ele criou o mundo. O caso isso pareça demasiado trivial, o modo pelo qual Deus, em certa medida, extraiu de si o mundo e o gerou, por meio de um processo vital mais ou menos necessário, ou também, o que é mais cômodo, mas também extremamente cômico, o modo pelo qual ele, de acordo com usos e costumes dos grandes senhores, teriam simplesmente despachado de si o mundo no final da audiência, para que então se colocasse sobre as próprias pernas e marchasse para onde quisesse ir. Com efeito, apenas a cabeça de um impertinente lambuzador de absurdos como Hegel foi suficientemente atrevida para escolher esta última alternativa. São, pois, semelhantes bufonarias que nos últimos 50 anos
são largamente disseminadas sob o nome de conhecimentos da razão, preenchem milhares de livros autodenominados filosóficos e são chamados de ciência e científicas, o que chega a soar irônico. Expressões essas que são repetidas ad nauseam, a razão a qual se atribui falsamente. Com tal atrevimento, toda essa sabedoria é explicada como sendo uma faculdade do suprassensível, ou também das ideias. Em resumo, como uma faculdade oracular, inerente a nós, voltada imediatamente para a metafísica. Entretanto, sobre seu modo de percepção de todas essas magnificências e percepções suprassensíveis domina há 50 anos. Grande diferença de pontos de vista entre os adeptos. De acordo com os mais atrevidos, ela tem uma intuição racional imediata do absoluto, ou também ad libitum do infinito, e de suas evoluções em direção ao infinito. Segundo outros, um pouco mais modestos, o modo como ela se comporta não é tanto vendo, mas ouvindo, uma vez que não intui propriamente, mas apenas escuta aquilo que se passa nessa cuculândia das nuvens. Aristófanes, Os Pássaros, 821 et passim. E então, reconta isso fielmente ao assim chamado entendimento, que em seguida compõe compêndios filosóficos. E é justamente desse pretenso escutar que a razão deve ter obtido seu nome, segundo uma anedota de Jacob, como se não fosse evidente que ele é tomado da linguagem por ela, condicionada, e da apreensão de palavras, em oposição ao mero ouvir, de que os animais também são capazes. Mas essa anedota infeliz floresce há meio século, vale como um pensamento sério. Sim, como uma demonstração, tendo sido 1000 vezes repetida. Segundo os mais modestos de todos, por fim, a razão não pode nem ver, nem ouvir, e não recebe, portanto, de todas aquelas mencionadas magnificências, nem a vista, nem o relato. Mas não tem disso nada além de um mero pressentimento, Ahnung, de cuja palavra então é subtraída o de Ahnung, operação pela qual ela adquire um matiz inteiramente próprio e disparate, que sendo toda vez apoiado pela ovina fisionomia do apóstolo de uma tal sabedoria, deve necessariamente proporcionar crédito à mesma. Meus leitores sabem que para mim a palavra ideia vale somente em seu sentido originário, platônico, que expus minuciosamente sobretudo no 3º livro de minha obra magna. Por outro lado, franceses e ingleses ligam a palavra idée ou ideia, um sentido muito cotidiano, mas determinado e distinto, em contrapartida ao alemão, quando se fala com ele a respeito de ideias, principalmente quando se pronuncia Ideen. A cabeça começa a girar. Todo discernimento o abandona. Ele se sente como se estivesse prestes a se elevar nos ares com um balão. Portanto, havia aqui alguma coisa a fazer para nossos adeptos da intuição racional. Por isso também, o mais atrevido de todos, o conhecido charlatão Hegel, denominou sem mais ideia o seu princípio do mundo e de todas as coisas, no que então todos julgavam, com razão, ter alguma coisa. Quando, no entanto, não nos deixamos enganar, mas perguntamos o que seriam propriamente as ideias de que a razão é determinada a ser a faculdade, então sabemos habitualmente como explicação um palavrário altissonante, vazio e confuso, em períodos intercalados de tal extensão que o leitor, se já não adormeceu, na metade dele, no final, encontra-se mais um estado de anestesia do que de instrução recebida, ou também até mesmo concebe a suspeita de que se possa tratar aqui mais ou menos de algo como quimeras. Se, entretanto, ele exige conhecer, especialmente tais ideias,
é-lhe oferecida então toda sorte de coisas, por vezes os temas principais da escolástica, a saber, as representações de Deus, de uma alma imortal e de um mundo real, objetivamente presente, e sua ordem, que infelizmente, conforme expus em minha crítica de sua filosofia, o próprio Kant, injustificada e erroneamente denominou de ideias da razão, mas somente para provar que são algo inteiramente indemonstrável e teoricamente injustificado. Por vezes, são citados também com variação apenas Deus, liberdade e imortalidade. Outras vezes, deve ser novamente o absoluto, de cima nos 20. Reconhecemos como a prova cosmológica, forçada a viajar incógnita, por vezes, porém, também o infinito em oposição ao finito, uma vez que, via de regra, o leitor alemão se compraz nesse palavrório e não nota que, no fim, ele não pode pensar nada de claro com isso, além de apenas o que tem fim e o que não tem fim. Ademais, são muito apreciadas principalmente pelas pessoas sentimentais e de ânimo afável as pretensas ideias do bem, do verdadeiro e do belo. Apesar de serem justamente apenas 3 conceitos muito remotos e abstratos, dado que são extraídos a partir de inumeráveis coisas e relações, sendo também, portanto, conceitos muito pobres de conteúdo, assim como milhares de outras abstrações desse gênero. No que concerne ao conteúdo delas, demonstrei acima, no 29, que a verdade é uma propriedade exclusiva dos juízos, por conseguinte, uma propriedade lógica. E sobre as 2 outras abstrações de que se fala aqui, remeto em parte ao Mundo como Vontade e Representação, volume 1, 65, e em parte a todo o 3º livro da mesma obra. Mas se, falando daquelas 3 magras abstrações, assume-se uma posse misteriosa e de importância, alçando as sobrancelhas até a peruca, então as pessoas jovens facilmente imaginam que por detrás delas ocultem-se algo miraculoso, isto é, alguma coisa de totalmente requintado e inexprimível, pelo que merecem o nome de ideias e são atreladas à frente do carro triunfal daquela pretensa razão metafísica. Assim, quando se ensina que possuiríamos uma faculdade de conhecimento imediato, material, isto é, que fornece o conteúdo e não apenas a forma, suprassensível, isto é, que ultrapassa toda a sensibilidade da experiência, uma faculdade expressamente voltada para o conhecimento metafísico e que para tal fim é inerente a nós, e que nisso consistiria nossa razão. Então eu tenho de ser tão descortês a ponto de chamar isso de pura mentira, pois a mais simples, embora honesto, autoexame tem de convencer todo mundo que em nós uma tal faculdade simplesmente não existe. A isso corresponde justamente também aquilo que no curso do tempo se apresentou como resultado das pesquisas dos pensadores qualificados, capazes e probos, a saber que em nossa faculdade de conhecimento, como um todo, o elemento inato e por isso a priorístico, independentemente da experiência, é inteiramente limitado à parte formal do conhecimento, isto é, a consciência das funções próprias do intelecto e de seu único modo possível de atuação. Funções que, todavia, em sua totalidade, carecem de um material vindo de fora para fornecer conhecimentos materiais. Assim, em nós, se encontram as formas da intuição externa, objetiva, como tempo e espaço, depois a lei da causalidade, como mera forma do entendimento, mediante a qual ele edifica o mundo corpóreo objetivo, e por fim, também a parte formal do conhecimento abstrato. Esta é consignada e exposta na lógica, que por isso foi muito corretamente chamada por nossos pais de doutrina da razão. Mas justamente ela ensina também que os conceitos dos quais são constituídos os juízos e silogismos,
Aqui se referem todas as leis lógicas, têm de esperar receber do conhecimento intuitivo seu material e conteúdo, assim como o entendimento que cria este último conhecimento toma da sensação o material que dá conteúdo às suas formas a priori. Portanto, tudo o que é material em nosso conhecimento, isto é, tudo o que não pode ser reconduzido à forma subjetiva, ao modo próprio de atividade e à função do intelecto, e por conseguinte o inteiro material dela vem de fora, a saber, em última instância, da intuição objetiva do mundo corpóreo, que parte da sensação dos sentidos. É esse conhecimento intuitivo empírico, segundo o material, que a razão, em seguida, a razão efetiva, elabora para formar conceitos que fixa sensivelmente por meio de palavras, e então tem neles o material para suas infinitas combinações, por meio de juízos e inferências, que constituem o trama de nosso mundo de pensamentos. Logo, a razão não tem qualquer conteúdo material, mas um conteúdo meramente formal, e este é o material da lógica, que por causa disso contém meras formas e regras para operações do pensamento. Em seu pensar, a razão tem de tomar o conteúdo material inteiramente de fora das representações intuitivas que foram criadas pelo entendimento. É nelas que a razão exerce suas funções, primeiramente formando conceitos, ao deixar de lado algumas das diferentes propriedades das coisas, e retendo outras, que ligam num conceito. Por meio disso, porém, as representações perdem seu caráter intuitivo, ganhando em contrapartida, em abrangência, a facilidade de manipulação, tal como foi mostrado acima. Isso, pois, e somente isso, é a atividade da razão, mas fornecer material, com meios próprios, jamais lhe será possível. Ela nada tem além de formas, é feminina, meramente recebe, não concebe. Não é por acaso que ela, tanto nas línguas latinas quanto nas germânicas, aparece no gênero feminino o entendimento, ao contrário do gênero masculino. Se, pois, ocasionalmente se dizem coisas como "isso ensina a razão sadia", ou "a razão deve refrear as paixões", e similares, isso não quer dizer de modo algum que a razão forneça a partir de seus próprios meios conhecimentos materiais, mas indicam-se com isso os resultados da cogitação racional. Isto é, a consequência lógica, baseada em proposições que o conhecimento abstrato, enriquecido pela experiência, gradualmente adquiriu, em virtude das quais podemos compreender, distinta e facilmente, tanto aquilo que é empiricamente necessário, isto é, que é previsível, num determinado caso, quanto às razões e às consequências de nosso próprio fazer. Por toda parte, os termos racional e conforme a razão são sinônimos de consequente ou lógico, e vice-versa, dado que a lógica é apenas o procedimento natural da própria razão, expresso como um sistema de regras. Aquelas expressões, racional e lógico, relacionam-se entre si como praxis e teoria. Precisamente nesse sentido, compreende-se sob uma maneira racional de agir uma ação inteiramente consequente, que parte de conceitos universais e é dirigida por pensamentos abstratos, tomados como propósitos, e não pela fugaz impressão do presente, por meio do que, aliás, nada é decidido a respeito da moralidade daquele modo de agir, uma vez que esta pode ser tanto boa quanto má. A esse respeito, encontra-se discussões pormenorizadas em minha crítica da filosofia kantiana, assim como nos problemas fundamentais da ética. Por fim, conhecimentos a partir da razão pura são aqueles cuja origem jaz na parte formal de nossa faculdade cognitiva, seja na parte que pensa ou naquela que intui, e que podemos, portanto, trazer a priori à consciência, isto é, sem a ajuda da experiência. Esses conhecimentos repousam sempre sobre princípios de verdade transcendental, ou também metalógica.
mas uma razão que, ao contrário disso, fornecesse conhecimentos materiais, originariamente e com meios próprios, que portanto nos instruísse positivamente para além da possibilidade de toda a experiência, e que, ademais, para tanto, teria de conter ideias inatas. É uma pura ficção dos professores de filosofia, e um produto do pavor que lhes provoca a crítica da razão pura. Por acaso conhecem esses senhores um certo Locke? Tê-lo-ão lido? Quem sabe uma vez, há muito tempo, de maneira superficial, a fragmentária e ainda o mirando de cima para baixo, com inteira consciência de sua superioridade relativamente ao grande homem. E além disso, em má tradução alemã, feita por diaristas, pois ainda não noto que o conhecimento das línguas modernas aumente na mesma medida em que diminui. Que os céus ouçam nosso lamento. O conhecimento das línguas antigas. Certamente também não tiveram tempo para gastar com tais velhos ranzinzas, pois até mesmo um conhecimento efetivo e profundo da filosofia kantiana só pode ainda ser encontrado, no máximo, em algumas pouquíssimas velhas cabeças, pois o tempo de juventude da geração que agora se encontra em idade viril teve de ser empregado com as obras do gigante espiritual Hegel, do grande Schleiermacher e do arguto Herbart. É lamentável, 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 pois justamente isso é o que há de nefasto em tais celebridades universitárias e naquela glória de heróis catedráticos que se eleva da boca de honoráveis colegas de profissão e de esperançosos aspirantes a tais honrarias, e para a boa juventude crédula, desprovidas de juízo simples, produtos originários da natureza, sejam louvados como grandes espíritos, como exceções e ornamentos da humanidade, de modo que então a mesma juventude, com toda a sua força juvenil, se lança no estéril estudo das infinitas e insípidas escrevinhações daquela gente, desperdiçando assim o pouco precioso tempo que lhe é concedido para a formação superior, em vez de dedicar esse tempo ao efetivo aprendizado oferecido pelas obras dos autênticos pensadores, que são tão raros, essas verdadeiras exceções entre homens, os quais... Raros nadadores no vasto abismo. Virgílio Aenéis 1. Ao longo dos séculos, reemergiram somente uma vez ou outra, aqui e ali, pois a natureza fez apenas uma vez cada um dos que pertencem a essa espécie, e depois quebrou a forma. Também, para esses jovens teriam vivido estes pensadores, se aqueles não tivessem sido mentirosamente privados do proveito destes, pelos perniciosíssimos panegristas da mediocridade, esses membros da grande camaradagem e do patronato das cabeças vulgares, que floresce a todo tempo, a esteia sua bandeira até as alturas, como postado inimigo de tudo aquilo que é grande e autêntico, e por isso humilhante para eles, justo por meio deles e de sua agitação. Nosso tempo é tão degradado que a filosofia kantiana, que só foi entendida por nossos pais depois de longo e sério estudo, feito com o maior esforço, foi tornada novamente estranha para a geração atual, que agora se coloca diante dela como o proverbial asno diante da lira. E de vez em quando tenta alguns ataques grosseiros, toscos, canhestros contra ela, assim como bárbaros atiram pedras contra a figura de um deus grego que lhes é estranho. Uma vez que as coisas se acham assim, impõe-se também a mim, hoje, a obrigação de recomendar aos partidários da razão que imediatamente conhece, percebe, intui, em resumo, da razão que fornece conhecimento material a partir de seus próprios meios, e recomendar como algo novo para eles, na obra de Locke, mundialmente célebre há 150 anos, o primeiro livro expressamente voltado
contra todo conhecimento inato, e ainda especialmente no terceiro capítulo do mesmo livro, os 21-26. Pois, embora Locke vá longe demais, na medida em que estende sua negociação de todas as verdades inatas também ao conhecimento formal, no que mais tarde foi corrigido por Kant de forma mais brilhante, ele todavia tem inegavelmente plena razão em relação a todo conhecimento material que oferece um conteúdo. Já o disse em minha ética. Tenho, no entanto, de repeti-lo, pois como ensina o ditado espanhol, não há pior surdo do que aquele que não quer ouvir. Se a razão fosse uma faculdade preparada para a metafísica, fornecedora de conhecimentos no que diz respeito a seu conteúdo, de acordo com isso, fosse uma faculdade que proporcionasse inferências que ultrapassassem toda a possibilidade da experiência, então teria de haver necessariamente a respeito dos objetos da metafísica e com isso também da religião, uma vez que são os mesmos. Uma concordância tão grande entre os membros do gênero humano como há a respeito dos objetos da matemática, de tal modo que se porventura alguém, em seus pontos de vista, divergisse dos outros a respeito daqueles objetos, ele imediatamente teria de ser considerado desequilibrado. Porém, precisamente o contrário acontece. Não há nenhum outro tema em que o gênero humano esteja tão completamente em desacordo quanto a respeito do que acima foi dito. Desde que os homens pensam, por toda parte, todos os sistemas filosóficos estão em conflito e são em parte diametralmente opostos uns aos outros. E desde que os homens creem, o que faz mais tempo ainda, as religiões combatem umas às outras com fogo e espada, excomunhões e canhões. Para heterodoxos esporádicos havia, porém, no tempo da fé efetivamente viva, não alguma coisa como um hospício, mas prisões da Inquisição, junto com tudo o que a isso pertence. Portanto, também aqui, a experiência fala em voz alta e inegavelmente contra a mentirosa pretensão de uma razão que fosse uma faculdade de conhecimentos metafísicos imediatos. Ou dito mais claramente, uma faculdade de inspiração dada do alto, e sobre a qual já é verdadeiramente tempo de alguma vez exercer um julgamento severo, uma vez que é horrível dizer uma mentira tão lamentável, tão palpável circular por toda parte na Alemanha já há meio século, passando de ano em ano de cátedra aos bancos, e depois novamente dos bancos à cátedra. Sim, até mesmo entre os franceses encontrou alguns paus mandados, que se deixaram ludibriar por essa fábula, e agora perambulam com ela pela França, oferecendo-a de porta em porta, onde, no entanto, o bom senso dos franceses logo conduzirá a razão transcendental à porta de saída. Mas onde foi tramada a mentira? E como chegou ao mundo a fábula? Tenho de confessá-lo. Infelizmente, a primeira ocasião foi dada pela razão prática de Kant, em seu imperativo categórico, pois, uma vez admitida esta, nada mais era necessário do que lhe dar como contraparte ou irmã gêmea uma razão teórica igualmente rica em imediatidade, que, consequentemente, anunciasse, a partir do tripé da pitonisa, as verdades metafísicas. O brilhante processo da coisa foi ilustrado por mim nos problemas fundamentais da ética, obra a qual remeto o leitor, ao admitir, pois, que Kant tenha dado ensejo a essa suposição mendaz. Tenho, no entanto, que acrescentar, para quem gosta de dançar, qualquer assobio serve. Isso é, de certo, como uma maldição que pesa sobre o gênero bípede, que, em virtude de sua afinidade coletiva com o invertido e o ruim, até mesmo na obra de grandes espíritos,
O que mais agrada é justamente o que há de pior. Sim, justamente os erros, de modo que esses são louvados e admirados, enquanto aquilo que é realmente digno de admiração é apenas tolerado. Aquilo que é verdadeiramente grande e profundo na filosofia de Kant é hoje conhecido apenas por pouquíssimos, pois, cessando o estudo sério de suas obras, teve de cessar também o entendimento da mesma. Elas são agora lidas apenas de modo superficial, para fins de mero conhecimento histórico, por aqueles que imaginam que também depois dele algo tenha acontecido. Sim, só então o que é correto. Daí notarmos em todo o palavrório dessa gente sobre a filosofia kantiana, que eles conhecem apenas a casca, seu exterior, que levaram para casa um grosseiro expulso dela, que apanharam aqui e ali uma palavra, mas nunca penetraram no sentido profundo e no espírito dela. O que desde sempre mais agradou a todos eles em Kant são, em primeiro lugar, as antinomias, como uma coisa bastante abstrusa, mas ainda, porém, a razão prática com seu imperativo categórico, e também ainda a teologia moral, que sobre ela está assentada, que Kant, contudo, jamais levou a sério, dado que um dogma teórico de validade exclusivamente prática iguala-se a um fuzil de madeira, que podemos dar às crianças sem perigo, sendo francamente algo como um lava-me o casaco, mas não o molhe. No que, então, concerne ao próprio imperativo categórico, Kant jamais o afirmou como fato. Pelo contrário, ele protestou repetidas vezes contra isso e o apresentou meramente como o resultado de uma estranhíssima combinação conceitual, justamente porque precisava de uma âncora de emergência para a moral. Porém, os professores de filosofia nunca investigaram o fundamento da coisa, de modo que, como parece, antes de mim, o mesmo nem sequer foi reconhecido. Em vez disso, eles se apressaram em acreditar no imperativo categórico como um fato solidamente fundamentado, sob o nome purista, lei moral, que a toda vez me faz recordar de Marcelle de Hegel, de Burga. Sim, fizeram isso, algo tão massivo como as tábuas pétreas da lei mosaica, que o imperativo categórico deve substituir inteiramente para eles. Em meu tratado sobre o fundamento da moral, em vez disso, submeti com efeito a razão prática, junto com seu imperativo categórico, ao bisturi anatômico, e demonstrei com tal clareza e segurança que a vida e a verdade nunca neles estiveram, que gostaria de ver quem pode me refutar com razões e de maneira honesta ajudar a colocar novamente sobre as pernas o imperativo categórico. Isso, no entanto, não desconcerta os professores de filosofia. Para a fundamentação de sua moral, eles não podem prescindir de sua lei ética da razão prática, como de um confortável Deus ex machina, tanto quanto não podem abrir mão da liberdade da vontade, pois essas são duas peças essencialíssimas de sua filosofia de velhotas fiandeiras. Não lhes importa se eu tenha surrado ambas até a morte. Para eles ainda vivem, assim como, por vezes devido a razões políticas, deixa-se um monarca falecido surgir, regendo por alguns dias, contra minha inexorável demolição daquelas duas velhas fábulas. Esses homens corajosos utilizam apenas aquela mesma velha tática sua: calar, calar, passar ao largo sutil e silenciosamente, na ponta dos pés, fazer como se nada tivesse acontecido, para que com isso o público creia que aquilo que alguém como eu diz não é sequer digno de ser ouvido, pois afinal, eles são chamados para a filosofia pelo ministério, enquanto eu sou apenas pela natureza. No entanto, no final das contas, resultará sem dúvida que esses senhores fazem como o avestruz, essa ave de índole idealista,
que pensa que vem a experiência, se, por enquanto, eventualmente, até que eu esteja morto, satisfazer pela estéril pregação, pela insuportavelmente tediosa ruminação, pelas arbitrárias construções do absoluto e pela moral de jardim de infância desses senhores. Então veremos mais tarde como a coisa há de terminar. Amanhã, que o que é certo tenha gentis aliados, ainda que o objeto hoje seja exaltado. Goethe, Vist hostilich diva, por des humtus. Mas sabem também esses senhores o que agora se dá? Inicia-se uma época que há muito profetizada. A igreja vacila. Vacila tão fortemente que nos perguntamos se ela reencontrará seu ponto de equilíbrio, pois a fé foi perdida. De certo, ocorre com a luz da revelação o mesmo que com outras luzes. Alguma escuridão é a condição. O número daqueles que um certo grau e abrangência de conhecimentos torna incapazes de fé aumentou preocupantemente. Isso é comprovado pela expansão geral do racionalismo superficial, que escancara cada vez mais seu largo focinho de bulldog. Ele se dispõe tranquilamente a medir com sua fita de alfaiate os profundos mistérios do cristianismo, sobre os quais séculos meditaram e disputaram, julgando-se extraordinariamente inteligente ao fazê-lo diante de tudo, do dogma cristão seminal, a doutrina do pecado original. Foi tornado zombaria de criança pelo obtusus racionalista, justo porque, para eles, nada se afigura mais claro e certo do que a existência de cada um ter começado com o próprio nascimento, razão pela qual seria impossível que pudesse ter vindo ao mundo culpado. Que sagacidade! E como fazer então, se quando o empobrecimento e o desleixo preponderam, os lobos começam a mostrar-se na aldeia? Assim, em tais circunstâncias, o sempre pronto materialismo ergue a cabeça e chega de mãos dadas com seu acompanhante, o bestialismo, chamado por certas pessoas de humanismo. Com a inaptidão para a crença, cresce a carência de conhecimento. Há um ponto de ebulição na escala da cultura, do qual toda crença, toda revelação, toda autoridade se volatiliza. O homem exige discernimento próprio, quer ser ensinado, mas também convencido. O andador da infância cai de suas mãos, ele quer manter-se de pé sobre as próprias pernas. Nesse processo, porém, sua carência metafísica, o mundo como vontade e representação, volume 2. É tão insaciável como uma carência física. Então, a exigência de filosofia é levada a sério, e a humanidade carente convoca todos os peritos pensantes que ela alguma vez gerou em seu seio. Aqui já não basta o palavrório vazio e os esforços impotentes dos espiritualmente castrados, mas é preciso uma filosofia de intenções sérias, isto é, voltada para a verdade, não para rendimentos e honorários, que em razão disso não pergunta se ela agrada a ministérios ou conselhos, se esse ou aquele partido eclesiástico do momento se acomoda a ela, mas traz à luz que a vocação da filosofia é totalmente outra do que a de fornecer uma fonte de ganho para os pobres de espírito. Mas retorno a meu tema, ao oráculo prático, que Kant tinha falsamente atribuído à razão. Foi acrescentado por meio de uma amplificação que requeria apenas certa ousadia, um oráculo teórico, a honra da invenção a que ser, por certo, reportada a F. H. Jacob, caro homem, do qual os professores de filosofia, com alegria e gratidão, receberam o valioso presente, pois este,
os ajudou a sair da necessidade constringente na qual Kant os tinha lançado. A fria, sóbria razão meditativa, que Kant havia criticado com tanta crueldade, foi degradada a entendimento, e, daí em diante, teve de carregar esse nome. O nome da razão, porém, foi conferido a uma faculdade inteiramente imaginária, dito em bom alemão, mentirosa, na qual se tinha como que uma janelinha que abria para o mundo supralunar, sim, sobrenatural, por meio da qual, portanto, seria possível receber, inteiramente prontas e finalizadas, todas as verdades pelas quais a razão de até então, a razão antiquada, honesta, reflexiva e meditativa, tinha se esforçado e batalhado em vão durante séculos. E sobre uma tal faculdade, totalmente mentirosa e sacada do ar, baseia-se há 50 anos a assim chamada filosofia alemã, primeiramente como livre construção e projeção do eu absoluto e suas emanações em direção ao não-eu, depois como intuição intelectual da identidade absoluta ou indiferença, e suas evoluções em direção à natureza, ou também do surgimento de Deus, a partir de seu sombrio fundamento ou ausência de fundamento, à la Jacob Boehme. Finalmente, como puro pensar a si mesmo, da ideia absoluta e palco cênico para o balé do movimento autônomo dos conceitos. Ao lado disso, porém, sempre ainda como imediata apreensão do divino, do suprassensível, da divindade, da beleza, da verdade, da bondade e tantas mais dades quanto se possa desejar, ou também como mero pressentimento de todas essas sublimidades. Seria isso, pois, a razão? Oh, não! Essas são bufonarias, que devem servir como recurso de emergência aos professores de filosofia, lançados em dificuldade pelas sérias críticas kantianas, para que eles, de algum modo, com ou sem direito, fizessem passar por resultados da filosofia os objetos da religião pátria. Com efeito, a primeira incumbência de toda a filosofia professoral é fundamentar filosoficamente a doutrina de Deus, Criador e governante do mundo, como um ente pessoal e, por consequência, individual, dotado de entendimento e vontade, que criou o mundo a partir do nada e que o dirige com suprema sabedoria, poder e bondade, estabelecer fixamente essa doutrina e colocá-la acima de toda dúvida. Por meio disso, no entanto, os professores de filosofia vêm a cair em deplorável posição relativamente à filosofia séria. A saber, Kant chegou. A crítica da razão pura foi escrita já há mais de 60 anos, e dela resultou que todas as provas da existência de Deus, que tinham sido estabelecidas ao longo dos séculos cristãos, e que podem ser reconduzidas a apenas 3 tipos de demonstrações possíveis, não são de modo algum capazes de realizar o que delas é exigido. Sim, foi exaustivamente estabelecida a priori a impossibilidade de toda demonstração desse tipo, e com isso a impossibilidade de toda teologia especulativa. E bem entendido, não assim como se tornou moda em nossos dias, com oco palavrório e verbosidade hegeliana, de que cada um pode fazer o que quiser, não de modo inteiramente sério e honesto, de acordo com o antigo bom costume, e portanto de tal maneira que durante 60 anos, por mais também que a coisa tenha sido inconveniente para muitos, ninguém pôde objetar contra isso alguma coisa de considerável, senão que, em vez disso, as provas da existência de Deus quedaram totalmente fora de crédito e de uso. Sim, desde então os professores de filosofia comportaram-se perante elas de modo extremamente altivo, até mesmo manifestando um desprezo resoluto, como se a coisa fosse tão autoevidente que seria ridículo querer demonstrá-la. Aí! Quem dera tivéssemos sabido disso antes. Então, a gente não teria se esforçado tanto, ao longo dos séculos, por tais provas, e a Kant não teria sido necessário triturá-las,
como todo o peso da crítica da razão. Aqui então, diante do mencionado desprezo, alguns se recordarão da fábula da raposa com as uvas azedas. De resto, quem quiser ver uma pequena prova disso, encontra uma verdadeira característica nos escritos filosóficos de Schelling, volume 1, 1809. Enquanto outros se consolavam com o fato de Kant ter dito que também o contrário não poderia ser provado, como se fosse desconhecido do velho Larápio, que, ao elegante incumbe o ônus da prova. Veio então como uma salvação para os desesperados, para os professores de filosofia, a invenção de Jacob, digna de admiração, que conferiu aos eruditos alemães deste século uma razão sofisticadíssima, da qual, até então, ninguém tinha sabido nada, nem nada ouvido falar. E todavia, todos esses ardis não eram necessários de modo algum, pois a existência de Deus não é sequer minimamente afetada por meio daquela indemonstrabilidade, uma vez que ela se encontra inabalavelmente firmada sobre um solo muito mais seguro, pois trata-se de uma questão de revelação, e com efeito de modo tanto mais certo quanto tal revelação foi conferida única e exclusivamente àquele povo que por causa disso é chamado o povo eleito. Isso é visível a partir do fato que o conhecimento de Deus, como de um governante pessoal e criador do mundo, que tudo fez à perfeição, encontra-se somente nas doutrinas de fé judaicas e nas duas outras que delas são provenientes, que em sentido amplo poderiam ser denominadas suas seitas, não porém na religião de nenhum outro povo dos velhos ou novos tempos. Pois, de certo, não ocorreria a ninguém confundir o Senhor Deus com Brahma dos hindus, por exemplo, que vive e sofre em mim, em ti, em meu cavalo, em teu cão, ou também o Brahma, que nasceu e morre, para dar lugar a outros Brahmas, e a quem, além disso, a criação do mundo é imputada como culpa e pecado. E muito menos ainda, o imponente filho do enganado Saturno, a quem Prometeu desafiava e cuja queda anuncia. Mas examinemos ainda a religião, que tem sobre a terra o maior número de fiéis, e consequentemente que tem em seu favor a maioria da humanidade, e sob esse aspecto pode ser denominada de a mais ilustre, a saber, o budismo. Hoje em dia, não se pode mais ocultar que este, assim como é rigorosamente idealista e ascético, é também resoluta e expressamente ateísta, tanto que seus sacerdotes, quando lhes é exposta a doutrina do puro teísmo, horrorizam-se manifestamente em face dela. Por causa disto, como é anunciado em Asiatic Researches, volume 6, do mesmo modo que por Saint-Germano, em sua Description of the Burnes Empire, página 81, o sacerdote superior dos budistas em Ava, em um ensaio que entregou a um bispo católico, contava entre as 6 heresias condenáveis a de que exista um ser que tenha criado o mundo e todas as coisas, e que somente ele seria digno de ser adorado. Conferir pesquisa na área da história educacional mais antiga da Ásia Central, de Isaac Jacob Smith, São Petersburgo, 1824. Justamente por isso, em seu escrito sobre a relação entre os ensinamentos gnósticos e o budismo, diz também Isaac Jacob Smith, em São Petersburgo, competente erudito que considero decididamente o mais abalizado conhecedor do budismo na Europa. Falta nos escritos budistas qualquer indicação positiva de um ser supremo como princípio da criação, e esse objeto parece até mesmo ser contornado com diligência, onde quer que se apresente por si mesmo como consequência. Em sua pesquisa na área da história educacional mais antiga da Ásia Central,
Diz o mesmo erudito. O sistema do budismo não conhece nenhum ser divino, eterno, incriado, único, existente antes de todos os tempos, e que criou tudo aquilo que é visível e invisível. Essa ideia lhe é de todo estranha, e dela não se encontra nos livros budistas o mínimo vestígio. Tampouco existe criação alguma. De certo, o universo visível não é sem começo, mas é constituído a partir do espaço vazio, de acordo com leis naturais, consequentes e imutáveis. Entretanto, nós nos enganaríamos se admitíssemos qualquer coisa, seja ela chamada destino ou natureza, que fosse vista ou venerada pelos budistas como princípio divino, antes pelo contrário, pois precisamente esse desenvolvimento do espaço vazio, essa precipitação a partir do mesmo, ou esse seu desmembramento em incontáveis partes, essa matéria então constituída é o mal do Jirtintishu, ou do universo, em suas relações internas e externas, do qual se constituiu o Ortishlang, ou seja, a constante alteração, segundo leis imutáveis, depois que essas leis foram fundamental por meio daquele mal. Do mesmo modo diz ele em preleção proferida na Academia de São Petersburgo, em 15 de setembro de 1830, página 26. A expressão criação é estranha ao budismo, uma vez que este só conhece constituições do universo. E a página 27. É preciso compreender que em seu sistema não se pode encontrar qualquer ideia de alguma criação originariamente divina. Poderiam ser citadas centenas de atestações do mesmo gênero. Todavia, quero ainda chamar a atenção apenas para mais uma delas, que é bem popular, e além disso oficial, a saber o terceiro volume da obra budista muito instrutiva, Mahavasi Rajaraktanakari and Rajavali from the Singales, de Ernest Upa, Londres, 1833. Contém os interrogatórios oficiais, traduzidos a partir dos protocolos holandeses, que foram feitos pelo governador holandês do Ceilão, isolada e sucessivamente por volta de 1766, com os sumos sacerdotes dos 5 mais nobres pagodes. O contraste entre os interlocutores, que não podiam se entender direito, é supremamente deleitável. Os sacerdotes, em conformidade com as doutrinas de sua religião, repletos de amor e compaixão para com todos os seres viventes, mesmo tratando-se de governadores holandeses, esforçam-se com a maior solicitude para satisfazer a todas as perguntas. Mas o teísmo ingênuo e inocente desses pios, e até mesmo encratísticos sumos sacerdotes, entra em conflito com a íntima convicção de coração do governador, este já judaizado desde o berço. Sua fé tornou-se para ele segunda natureza. Ele é totalmente incapaz de aceitar que aqueles sacerdotes não sejam teístas, razão pela qual pergunta sempre de novo pelo Ser Supremo, porque então teria criado o mundo e outras coisas mais do gênero. Aqueles sacerdotes opinam então que não poderia haver nenhum ser mais elevado do que o vitorioso perfeito. O Buda Sakyamuni, que, sendo um nato filho de reis, viveu voluntariamente como mendigo e pregou até o final sua elevada doutrina para a salvação da humanidade, para nos redimir a todos da miséria e do incessante renascimento. O universo, porém, não teria sido feito por ninguém,
teria sido autocriado. A natureza o expande e novamente o recolhe, que portanto ele seria aquilo que existindo não existe. Ele seria o acompanhamento necessário dos renascimentos, e estes por sua vez seriam as consequências de nossa pecaminosa conduta, etc. Dessa maneira estende-se esses diálogos por algo em torno de 100 páginas. Menciono tais fatos principalmente porque é efetivamente escandaloso, como ainda nos dias de hoje, nos escritos dos eruditos alemães, religião e teísmo são sem mais considerados constantemente como sinônimos, enquanto religião está para o teísmo como o gênero está para uma única espécie. E de fato, apenas judaísmo e teísmo são idênticos. Justo por essa razão, todos os povos que não são judeus, cristãos ou maometanos, são estigmatizados por nós com o nome comum de pagãos. Os maometanos e os judeus até censuram os cristãos por não serem puros teístas, por causa da doutrina da Trindade. Pois o cristianismo, que se diga e que se queira, tem sangue hindu no corpo, e por causa disso, um pendor constante a se livrar do judaísmo. Se a crítica da razão de Kant, que é o mais sério ataque ao teísmo que jamais foi ousado, razão pela qual os professores de filosofia se apressaram em se livrar dela, tivesse aparecido em terras budistas, então, conforme as considerações feitas acima, não se teria visto aí nada mais do que um edificante tratado para uma refutação mais minuciosa daquelas heresias e para o salutar reforço da doutrina ortodoxa, do idealismo, portanto, da doutrina da existência meramente aparente desse mundo que se apressa a nossos sentidos. Tão teístas quanto o budismo são também as duas religiões que ao lado dele impuseram-se na China, aquela do Tao Te Ching e aquela de Confúcio. Por essa razão, os missionários não puderam traduzir para o chinês o primeiro verso do Pentateuco, pois essa língua não tem, em absoluto, qualquer expressão para Deus e criação. Até mesmo o missionário Guts Laff, em sua recém editada Geschichte des Chinesischen Reiches, página 18, é tão honesto que diz: é extraordinário que nenhum dos filósofos na China, que no entanto possuam a luz natural, em plena medida, tenha se alçado ao conhecimento de um Criador e Senhor do Universo. Totalmente concordo com isso é o que aponta John Francis Davy, de Chinese, capítulo 15, a saber que Milne, o tradutor de Xingyu, diz na nota prévia a essa obra que nela se pode ver que a mera luz natural, tal como é chamada, mesmo quando apoiada por toda a luz da filosofia pagã, é totalmente incapaz de levar os homens ao conhecimento e à adoração do verdadeiro Deus. Tudo isso comprova que o único fundamento do teísmo é a revelação, como tem mesmo de ser, se a revelação não for supérflua. Vale notar nesta ocasião que a palavra ateísmo contém uma subrepção, uma vez que admite de antemão o teísmo como autoevidente. Em vez disso, dever-se-ia dizer não judaísmo, em vez de ateu, não judeu. Falar assim seria mais honesto. Agora, uma vez que, como foi dito acima, a existência de Deus é coisa de revelação, e por meio disso está inabalavelmente estabelecida. Ela não necessita de nenhuma atestação humana. A filosofia, porém, é apenas a tentativa empreendida propriamente por superabundância e de maneira ociosa, de alguma vez deixar a razão, isto é, a faculdade humana de pensar, meditar, refletir, totalmente entregue apenas às suas próprias forças, mais ou menos como, estando num gramado, retira-se de vez enquanto o andador de uma criança para que ela experimente as próprias forças, para ver o que daí resulta. Dá-se o nome de especulação a tais provas e tentativas, e é subjacente à natureza da coisa que ela prescinda
momentaneamente de toda autoridade, tanto da divina como da humana, que as ignore e siga seu próprio caminho, para procurar, a seu modo, as supremas e mais importantes verdades. Se então, sobre esse solo e fundamento, seu resultado não é outro do que aquele acima mencionado de nosso grande Kant, ela não tem de renunciar por causa disso, de imediato, a toda probidade e consequência, e como um patife seguir por atalhos apenas para, de algum modo, alcançar de novo o fundamento e o solo judaico com sua condição irremissível. Em vez disso, ela tem doravante de seguir simples e honestamente por outros caminhos no encalço da verdade, tal como esta eventualmente se mostra para ela. Nunca, porém, seguir alguma outra luz que aquela da razão, mas trilhar despreocupantemente seu caminho, para onde quer que este conduza, confiante e tranquila, como alguém que trabalha em sua própria profissão. Se nossos professores de filosofia entendem a coisa de outra maneira e pensam não poder comer, em honra, o seu pão enquanto não instalarem Deus, o Senhor, em seu trono, como se este deles necessitasse, então pode-se ver já daí porque eles não puderam ter gosto naquilo que faço, e porque eu não sou, de modo algum, o homem deles, uma vez que eu, com efeito, não sirvo para coisas desse gênero, e não tenho, como eles, que comunicar as mais recentes notícias sobre o bom Deus em cada missa.